Eu vou ler para a igreja. Diz assim, capítulo 61 do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, em algumas versões está escrito aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, em algumas está escrito aos cegos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Agora eu queria, com a igreja, eu vou ler o comecinho do 61, o começo, até onde Cristo foi ungido, tá? Então ungiu para, aí depois eu gostaria que os irmãos lessem no 2, tá? Apregoar o ano aceitável do Senhor. Então eu vou ler aqui, depois todos nós vamos ler todos juntos o versículo 2, tá? Vamos lá? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para, todo mundo, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém, meus irmãos? Eu louvo a Deus, irmãos, por participar, por ser membro dessa igreja, porque a gente tem visto o agir do Espírito Santo grandemente, né? Ele sempre confirmando. Quando eu preparei essa palavra, eu tinha já no meu caderninho aqui, que eu costumo passar para esse caderninho, eu já tinha colocado uma introdução, e ontem eu estava tomando banho, para você ver que o Espírito Santo é um só Espírito, e ele tocou no meu coração para eu mudar a introdução. E eu na hora não entendi muito bem, mas aí eu anotei rapidinho, que eu estava de saída, falei, tá bom. E aí vocês vão entender, né, nessa mudança dessa introdução que eu faria, que tem tudo a ver com o que o pastor já ministrou hoje. A palavra, Isaías 61 ao 3, é exatamente o que foi ministrado hoje, que fala do coração quebrantado, coração contrito, né? As pessoas que Jesus veio libertar as pessoas, né? Veio trazer libertação total. E Deus tocou no meu coração, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, não tenho dúvida disso. Ele falou, fala, na introdução, fala sobre a dispensação. A dispensação, que é algo que não se costumam falar muito, né, nas igrejas. Fala sobre as dispensações. Aí vocês vão entender o porquê, como eu simplesmente obedeci, eu fui, pesquisei. E as dispensações, elas são tempos bíblicos, né? São os tempos que Deus preparou desde o início, porque Deus tem um plano para a salvação da humanidade desde antes da fundação do mundo. Então ele sabia que o homem se corromperia em todo caminho. Mas Deus sempre, ele fez um pacto com o povo, e isso requeria uma obediência. Tá? Então era um período que o homem era provado a obedecer a Deus. Era um tempo de obediência. E sempre esse pacto, quando ele encerrava esse período, ele terminava sempre com um juízo. Então são 7 períodos. Eu não vou entrar muito em detalhe sobre a dispensação, vou deixar como pano de fundo, porque mais para frente nós vamos relembrar do que nós estamos falando agora. São 7 dispensações, tá? E nós estamos na 6ª dispensação, nós estamos na penúltima. Então desde o início Deus vem dando chance para a humanidade. Então ele levanta um líder aqui, ó, e o povo pecava, ele levantava outro líder. E quando eu estava preparando essa palavra, aí eu pude entender. Quando eu dei um título, né, foi dado um título para essa mensagem que nós vamos logo mais, né, se aprofundar.
esse pano de fundo é para que a gente tenha em mente que nós estamos agora numa dispensação, que é a dispensação da graça, tá? A nova aliança, e a penúltima. Depois dessa vem o juízo, depois dessa vem o milênio. Então nós estamos na última. Olha só, foram 7. Nós estamos na sexta. Nós estamos na sexta dispensação. E quando eu dei um título para essa mensagem, o título, eu usei exatamente o versículo 2, esse que a gente leu junto. O ano favorável do Senhor está declarado. Aproveite o tempo e ocasião. Esse é o título da mensagem. Aí eu entendi, quando se fala em tempo, por que o Espírito Santo me tocou para que deixasse como pano de fundo esse tempo, tá? Essa dispensação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Que assim como nas outras, houve o pacto nessa dispensação, o pacto da nova aliança, com a morte do nosso Senhor Jesus e ressurreição dele. Então, nasceu o pacto da aliança. Então nós estamos no tempo da graça, do favor de Deus. E não vai ter outro. Esse é o último. Então Deus vem se preocupando desde o começo criando sempre um pacto e não tinha jeito, um juízo. Sempre vinha um pacto e no final acabava com o juízo. Como foi o pacto com Noé, depois veio o juízo, veio o dilúvio. E assim veio todos. Se vocês depois quiserem se aprofundar mais em dispensação, pode observar, estudem, leiam lá, porque sempre começa com uma aliança, e depois um pacto, e depois um juízo. Então, é assim. Então, esse tempo e ocasião tem muita diferença de tempo e ocasião. O tempo, nós estamos no tempo, e esse tempo ele vai terminar. Esse tempo ele está determinado, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas uma coisa é certa, os sinais estão todos aí. Os sinais estão aí. Não é verdade? A gente está vendo tudo o que está acontecendo. Está notório que esse fim está chegando, esse tempo está acabando, tá? E a gente precisa fazer algo. A gente precisa tomar um posicionamento, uma atitude, porque não vai ter outro tempo. Esse é o sexto, é o penúltimo tempo, penúltimo período, tá? De dispensação. E a ocasião, o tempo, como eu disse, o tempo, tá? Ele tem um período para acabar. E a ocasião é o momento, a ocasião é agora. Então nós estamos na ocasião. Estamos no tempo e na ocasião. E a ocasião é hoje, a ocasião é agora. A ocasião não é amanhã. Amanhã é o tempo. Mas a gente não sabe. A palavra de Deus fala que a nossa vida ela é como um sopro. Logo, é como se fosse uma neblina que aparece e logo se desvanece. Então, que tempo que nós temos aqui? O que nós estamos esperando aqui, nessa vida, como nesse tempo, com uma vida tão curta, um tempo tão pequeno nas nossas vidas? No passado, os homens viviam 900 anos. Foi caindo. Aquelas dispensações eles viviam muito, mas hoje a nossa vida, a palavra de Deus diz que o máximo é 70, chegar nos 80, esse tempo vai ser enfado e sofrimento. Então, a gente não pode perder tempo, a ocasião é hoje, a ocasião é agora. Tá? Então, durante agora, o decorrer agora da mensagem, vamos ter sempre em mente do tempo que nós estamos vivendo. Tá? Porque quando o Espírito Santo colocou, eu não entendi no primeiro momento, que estava pronto já, não essa introdução que eu faria, mas seguindo, né? Assim como Jesus, ele foi impelido pelo Espírito Santo até o deserto, para ser tentado pelo diabo, o Espírito Santo é ele que conduz a nossa vida. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Então quando falou meu coração, eu falei, tá bom. E hoje eu entendi
Hoje, quando o pastor estava lendo, quando deu a abertura, que nós lemos o salmo de abertura, foi o Salmo 51, você vê que ele tem tudo a ver, o Espírito Santo preparou tudo, porque tem a ver logo no início dessa passagem do profeta Isaías, no versículo 1, já fala lá do coração quebrantado, que o sacrifício aqui no 53, aqui no Salmo 51, 17 diz, o sacrifício para Deus são espírito quebrantado, é um coração quebrantado. A Bíblia diz, espírito e coração tem o mesmo sentido na Bíblia. Então espírito e coração, ele tem o mesmo sentido. Então um coração quebrantado. Então que nesse dia, nessa manhã, nesse tempo e nessa ocasião, nós venhamos nos entregar verdadeiramente a Deus. Nos entregar nosso coração quebrantado, nosso coração quebrado. Amém, meus irmãos? Amém. Essa é a introdução, tá? Para ficar como pano de fundo na questão do tempo. E a gente sabe que Isaías foi um profeta messiânico. Quem mais profetizou sobre a vinda de Jesus foi o profeta Isaías. 700 anos antes, né, de Jesus voltar, ele já estava profetizado. E aqui, no 61, quando Isaías fala, olha, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Mas aqui não está falando dele, Isaías não está falando dele, porque o Espírito Santo, aqui não é ele que ia proclamar as boas novas. Aqui, na leitura, se for ler só o 61, só Isaías 61, dá a entender que o Espírito Santo aqui, que Isaías está falando dele. Mas não. Aqui, Isaías está falando do nosso Redentor. Está falando do ungido. Aquele que foi preparado para a nossa salvação. Aquele que Deus entregou por conta dos nossos pecados. Aquele que sofreu o nosso sofrimento. Aquele que levou na cruz do Calvário nossa vergonha. Aqui, Isaías estava falando dele. E também Isaías fala que ele viria do tronco de Jessé. Né? Das raízes viria um rebento. Que a raiz é o Davi, o rebento veio Jesus. Então estava tudo profetizado aqui. Então eu gostaria, irmãos, de abrir agora, que vocês abrissem. Em Lucas 4, vamos abrir no 4:18 por enquanto? Amém? Amém? Aqui, no ministério de Jesus, quando Jesus começou, quando ele iniciou o ministério dele, ministério terreno, foi logo no início, depois que ele foi batizado, depois que ele foi levado, impelido pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto pelo diabo. Ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Mas ele resistiu às tentações em todas as esferas. Tudo que o diabo ofereceu para ele, ele resistiu, com base na palavra de Deus. Tudo que foi oferecido, ele rebateu com base na palavra. Depois de ter sido tentado, depois de ter passado 40 dias, 40 noites, os anjos o serviram e ele voltou. Aí ele volta, através, de novo, pela virtude do Espírito Santo, eu vou ler a partir do 14. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, aqui fala em livro, mas não era livro, não tem essa facilidade nossa hoje não, né, de olhar lá no índice e tal, correr. Eu
ainda marca com papelzinho até para agilizar mais, mas não tinha isso não, era rolo. Então ele recebeu aquele rolo e ele tinha que desenrolar aquele rolo. Então a pessoa que estava servindo lá entregou o rolo para ele, e aí lá na hora que ele abriu, ele procurou essa onde falava dele. Então foi entregue para ele esse rolo, que fala em livro, mas na realidade era um rolo. E lá, nessa leitura, ele achou o lugar que estava escrito. Olha aí. De novo, o Espírito do Senhor, ele confirma aqui, ele manifesta a missão dele. Ele já manifesta para que ele veio, por que ele foi ungido. Então, diferentemente do que pregam hoje nas igrejas, eu louvo a Deus por congregar aqui, onde a igreja aqui tem reverência com a palavra, tem respeito com a palavra, onde a gente quer a palavra porque a gente reconhece que a palavra é o nosso alimento, que a gente não pode ficar sem a palavra, sem esse alimento. Tá? Então, é comum hoje ficarem pregando doutrinas que simplesmente deixam o homem cego, deixam o homem com a visão ofuscada, porque é uma mistura de um pouco de versículo isolado da Bíblia, misturado com o que eles querem mostrar para os crentes. E tem muito crente enganado, e tem muito crente que gosta dessas palavras. Porque a palavra diz que uns teriam comichão nos ouvidos para ouvir essas coisas que seriam faladas nas igrejas nos dias atuais. Então, tudo isso que é pregado hoje, que a gente vê que é um absurdo hoje, graças a Deus, Deus abriu os nossos olhos, nós estamos numa congregação onde nós temos uns pastores, a nossa liderança, pastor Alan, pastora Rosa, que tem se empenhado em levantar novas congregações, porque teve os olhos iluminados pelo Espírito Santo. Ele conheceu esse tempo. Ele sabe o tempo que nós estamos vivendo, porque o Espírito Santo mostrou. E é um momento do quê? De busca. É um momento de se acertar com Deus. É um momento de se reconciliar com Deus. É um momento que nós temos que Deus, ele desbanjou a graça dele sobre nós. Ele nos deu a graça dele sobre nós. Um momento que Deus, ele entregou o Filho dele. Deus tinha tudo, mas ele entregou a única coisa que ele tinha de precioso, que era o Filho dele, deu o único Filho dele. Deus tinha tudo, mas ele deu a única coisa que ele tinha de mais precioso, que deu o Filho dele para morrer no nosso lugar. Ele deu o Filho dele simplesmente para quê? Para que a gente pudesse ter salvação em Cristo. Então hoje, quando se prega algo diferente disso, quando se ministra, nós estamos, essas pessoas estão indo contra, estão desmerecendo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, Jesus, Deus nos abençoa sim, porque mesmo a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Cada vez mais coisas ele acrescenta, ele nos abençoa sim. Mas muitos levam que a bênção primeiro, primeiro tem a bênção, depois eu não quero nem saber do abençoador. Entendeu? Então pessoas vão atrás das bênçãos e gostam de ouvir essas mensagens vazias que a pessoa escuta agora, mas na primeira aprovação que tem, ela não resiste. Ela não resiste, porque aquilo só deixou ela assim, a alma dela, só uma mensagem almática, onde a pessoa recebeu aquela mensagem, gostou, ficou todo poderoso, todo forte, e fala, eu sou o cara, eu sou um vencedor e tal, mas na primeiro confronto aí com uma situação difícil, como pregou a nossa irmã semana passada, a pessoa já abandona tudo, já vira as costas para Deus, sendo que a palavra diz, nós vamos passar por provações, vocês perseveram, e aí não, essas mensagens vazias não tem esse cunho, não traz para o cristão o crente se fica desalimentado, fica desnutrido espiritualmente, come, mas fica desnutrido. Aí você vê, está lá desnutrido espiritualmente. A palavra não faz efeito porque não tem palavra. Tem mensagens almáticas, mensagens que vai deixar a pessoa bem, sabe? Falar, eu sou um vencedor, eu posso, eu faço, é tudo o eu. E o Todo-Poderoso fica de lado, Deus fica de lado.
Entendeu? E aqui, Jesus, o que ele diz? Ele fala para que ele veio. Ele fala, olha, eu fui ungido, no 18 lá ele fala, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. E o pobre aqui, irmãos, não é fala que é pobre, porque, poxa, o pobre sim, porque outras versões falam manso. Então, a gente já falou hoje sobre o manso, é aquele que tem sabe, que está assim, entregue a Deus. Ele fala, não tenho mais nada, eu só necessito de Deus. Então o pobre não é o pobre, especificamente o pobre literal, porque tem uma frase que eu ouvi aí que fala assim, o cara quando reconhece que é pobre, ele diz assim, ó, eu sou tão pobre, que a única coisa que eu tenho é dinheiro. Esse é o pobre. Eu falo, sou muito pobre. Esse reconhecimento, esse é o pobre que a Bíblia nos relata. É o pobre de espírito. Lá no Sermão da Montanha, Jesus já começa, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles serão o reino, eles herdarão o reino de Deus. Então, o pobre de espírito. E aqui Jesus está falando, olha, ele enviou-me a curar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e também a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então tudo que Isaías falou lá, ou quase tudo que Isaías ele profetizou, no 19 Jesus não falou isso, Jesus parou aqui, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas lá, ele falou em justiça, ele não para. Se a gente voltar e ler o 61 novamente, ele diz assim, 61:2, ele fala assim, olha, eu vim para pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Então vai ter um juízo também. Então ele está anunciando aqui, e lá ele não falou dessa parte. Aqui ele está anunciando, ele não anunciou o juízo aqui em Lucas, mas lá no 61 de Isaías, versículo 2, ele anuncia, e ele fala, olha, eu vim a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aí casou com aquele pano de fundo que eu falei, o tempo. Pô, nós estamos vivendo uma dispensação. Jesus, ele é o nosso meio de salvação. É só através dele que existe salvação. Não tem outro meio para nos religar com o Pai. Porque religião não liga. A palavra religião, né, é religar, né? Mas ela não liga a religião. Quem liga nós a Deus é Jesus. Somente através dele que nós somos reconectados com Deus, nós somos reconciliados com Deus. E aqui ele não falou do juízo, mas nós estamos vivendo um tempo, o tempo da graça, o tempo de se arrepender, mas já está para esse sexto tempo que nós estamos vivendo, já está decretado que haverá um juízo. Então, para essa dispensação já está decretada, vai haver o juízo. E ao longo das Escrituras, Jesus não falou, mas ao longo das Escrituras, todos os escritores aqui, eles foram trazendo a mensagem, vieram mostrando o que ia acontecer, o que vai acontecer na pregação do Evangelho, mostrando o que será esse evento futuro. Aí foi falado de inferno, aí é pregado sobre inferno, sobre arrependimento, sobre tudo aquilo, né, que hoje faz para nos reconciliar com Deus, e também aquilo que vai nos colocar sem reconciliação com Deus. Então no versículo 1, voltando agora a Isaías de novo no 61, ele diz assim, olha, que a unção de Jesus foi para pregar as boas novas aos mansos, pregar a boa nova aos humildes. Manso aqui, como a gente já falou, é humilde, é o submisso, é o gentil, é o pobre de espírito, tá? Aquele que reconhece a pobreza. E aquele que não é manso, ele tem um coração duro. Então é difícil pregar o evangelho para alguém que tem um coração duro. Cara, você vai falar de Deus, você vai falar para alguém, a pessoa, esse papo não, sabe, é difícil. Pessoa que está com o coração, então o contrário de manso, ele é desagradável, rude,
ríspido, malcriado, indelicado, grosseiro, estúpido, mal educado, ofensivo. Então esses não aceitam receber o evangelho. Eles são resistentes às coisas de Deus. Por isso que o coração tem que ser um coração quebrantado. Tem que ser um coração ali completamente voltado a Deus. Um coração entregue a Deus. Pregar boas novas. Ele também veio restaurar, aqui fala dos contritos de coração. Restaurar os contritos de coração. Ali nós falamos aqueles que o evangelho é pregado e são resistentes, você não consegue levar a palavra de Deus, você não consegue falar porque resistem. Não é manso. E ele veio para restaurar os contritos de coração. Ainda lá no 2 ele fala assim, olha, eu vim também curar os contritos de coração. E como o pastor já falou hoje, no louvor, a gente tem que pedir para que o Senhor renova o nosso coração, sabe? Para que coloque em nosso coração novo, quebranta o nosso coração. Então, quebrantado significa um coração partido, quebrado. E ter o coração quebrantado é a pessoa que está totalmente entregue à ajuda de Deus. Uma pessoa que não depende mais de si própria. Porque enquanto a pessoa estiver dependendo dela mesma, ela está sendo orgulhosa. E o que Deus fala na palavra? Ele rejeita os orgulhosos. Né? E os humildes, o que ele faz? Ele abençoa. Ele recebe os humildes. Ele rejeita. Mas os humildes, Deus abençoa. Mas sabe que precisa de ser restaurado. Sabe que algo não está bem. Você tem reconhecimento que algo não está bem. O seu coração não está legal. Que você está precisando de ajuda. Que em sua vida, você está precisando de ajuda em sua vida. Reconhece que é fraco. E que precisa de ajuda para ajudar no sofrimento, para aliviar o sofrimento. O próprio Jesus diz, lá em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, todos estão cansados. O irmão também ministrou isso também na ocasião que ele trouxe a palavra. Vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E ainda fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então a mansidão é algo que o próprio Jesus fala, aprende dele, do nosso professor. O que nós vamos aprender a ser manso com o nosso professor, que é Jesus. E ele veio também, ainda no 2, ele veio proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos cegos. Então Jesus foi ungido para anunciar aos aprisionados a libertação de todo tipo de cárcere. E na igreja tem. Aí fala assim, mas na igreja não tem. Tem. Até eu num momento meu com Deus lá, eu falei, poxa, mas vou levar essa palavra e os irmãos estão lá e estão buscando fortalecimento, sabe? Isso é para fortalecer, porque toda a palavra de Deus, ela é para nos fortalecer, ela é para nos corrigir. E a palavra de Deus diz que tinha uma senhora na sinagoga, Jesus entrou no sábado lá, ela por 18 anos, ela tinha um problema e ela era encurvada. Então Jesus libertou ela no sábado e todos foram contra ele. Mas ele falou, não, Satanás estava aprisionando, estava fazendo de cavalo. E ela é religiosa. Ela diz, Jesus fala, ela era filha de Abraão, então era religiosa. Mas Deus veio para tirar todo aprisionamento. Então, qual tipo de cárcere que normalmente isso eu vejo, porque eu tenho bastante assim, relacionamento com pessoas cristãs. E às vezes uma conversa você vê que a pessoa está presa em algum tipo de situação onde não deu ainda a liberdade para Deus trabalhar nessa área. Então, o que Deus quer libertar as pessoas? Quer libertar do pecado, principalmente do pecado, porque o pecado é o primeiro que escraviza a pessoa. Então Deus quer libertar a pessoa primeiro do pecado, da mágoa, do sentimento de culpa, do ressentimento, do orgulho, da tristeza, da angústia, da depressão, da opressão. Tem muito crente oprimido, sabe, deprimido. Tem muitos crentes que dormem só à base de remédio. Toma remédio para dormir, mas também tem que tomar um para acordar. Toma, sabe, tá o tempo inteiro oprimido,
Mas Deus veio para tirar essa opressão. Tá? Ele veio para livrar a pessoa do aprisionamento, da injustiça. A pessoa se sente injusta, ela se sente insegura, está presa nos vícios. Pessoas que estão ainda presas nas concupiscências, né? Que são os desejos desmedidos por alguma coisa, seja o que for, pode ser dinheiro, pode ser alguma coisa, sabe? Aquele desejo desmedido em obter algo, ou seja, um carro, seja alguma coisa, uma concupiscência mesmo na carne, mesmo pelo sexo, uma concupiscência incontrolável por pornografia, sabe? Incontrolável por coisas que não são de Deus. Amém? E também se liberta da rejeição. Tem pessoas que se sentem rejeitadas. Se sente, eu sou rejeitada, ninguém me gosta, ninguém me ama, ninguém me quer, sabe? Se coloca numa situação de, sabe, de coitado, se sente tudo para baixo, rejeitado, sabe? E Deus quer libertar, Deus quer dar liberdade. Ele veio para isso, afinal, ele foi ungido para isso. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. E tem o medo também, libertar do medo. Tem pessoas aprisionadas no medo, inclusive medo da morte. Cristão não pode ter medo da morte. Tem, fala para um cristão negócio de morte, ele fala, bate na... Eu falo, Deus me livre, fala isso não quer saber, não fala em morte, tem medo da morte. Aí eu falo, às vezes eu tenho uma situação que a Cida fala assim, ó, não faz isso, se um bandido vem, ele te mata, aí entra tal, né, mata. Eu falei, azar dele, porque se ele matar, eu vou antes pro céu, agora se ele não se arrepender, ele vai pro inferno. Né? Então, eu falo, não tem medo da morte, se ele matar, problema dele, eu sei que eu vou pro céu. E ele vai ter que se reconciliar, vai ter que se arrepender de ter me matado, porque ele vai pro inferno. Então não pode ter medo da morte, o cristão não pode ter medo da morte. Medo do futuro, sabe? Medo do futuro, e Jesus fala, não, cara, você, olha, não, sabe, não fica pensando no dia de amanhã, não, sabe, não coloca teu coração nessas coisas, sabe, pensa no hoje, já basta o dia, o próprio mal do dia. Aí a pessoa fica com medo do futuro, o que vai acontecer, o que vai ser, sabe? A Cida falou hoje pra mim assim, o repolho tá R$18, eu quero nem saber. Ela falou assim, um repolho R$18. Eu gosto de repolho? Gosto, só não vou comer repolho por R$18, sei lá. Mas isso não vai me trazer sofrimento, eu não vou ter medo. Pô, mas se o repolho está 18, daqui a pouco o feijão vai estar R$500. Eu não penso nisso. Então, a gente não pode sofrer porque a gente tem um Deus provedor. A gente tem um Deus que supre as nossas necessidades básicas, senão ele não seria fiel. A gente tem que descansar no Senhor. A gente vê ele realizando aqui no nosso meio coisas extraordinárias. Simplesmente por quê? Porque a gente descansa nele. Tem a irmã Márcia, teve um testemunho, né, do filho dela. Quanto tantos outros testemunhos que tiveram aqui, porque a gente tem que realmente aprender a descansar no Senhor. Saber que a gente tem um Deus, né, que cuida da gente. Então não faz sentido esse sentimento, a gente ficar preso em sentimentos assim, você tem que, a palavra o tempo inteiro, Jesus ele sempre focou no perdão. Perdoa, sabe? Se você não perdoar, o Pai também não vai te perdoar. Mas a pessoa ainda fica presa, relutando e retendo o perdão. Então você está se aprisionando e diz que o perdão, a gente aprisiona a pessoa não perdoada também. Então quando a gente não perdoa, a gente tanto se aprisiona, porque tem um ditado que diz que a pessoa que não perdoa, ela achar que a pessoa que está morrendo, mas quem está tomando veneno é ela que está morrendo, não é a pessoa. Às vezes a pessoa que você não perdoa, ela nem está lembrando mais. Mas você não perdoa, mas você levanta, já levanta com essa pessoa, que você não esquece dela. Você vai almoçar, você lembra dessa pessoa que você não perdoou. Você vai deitar, você deita com essa pessoa está o tempo inteiro com você, está te aprisionando. Não a pessoa em si, é o sentimento que está no coração. Por isso que temos que ter o nosso coração puro, o nosso coração quebrado. Nosso coração tem que estar dilacerado, ele tem que estar livre para que Deus venha nos encher, curar o nosso coração, irmãos. Para curar os nossos corações. Então, perdão tem que ser removido da nossa vida. Não perdão, a retenção do perdão, porque nós temos que perdoar. A falta de perdão tem que ser removida da nossa vida.
Porque Jesus fez tanta ilustração como se a gente fosse criancinha, menininho, e nós somos mesmo. Jesus, ele teve uma palavra sempre simples. A palavra de Jesus sempre foi simples. Assim como a palavra de hoje, ela é simples de entender. Jesus era simples, e além de tudo, além de ser simples, ainda ele fazia assim, como a gente fala hoje, olha, como nos nossos dias a gente fala assim, você entendeu? Você quer que eu desenhe para você entender melhor? Jesus fazia isso, falava, senta aí. Aí Jesus usava parábolas, coisas que todo mundo conhecia. Olha, ele usava ali as situações que todo mundo sabia do que ele estava falando, como Jesus está falando com criancinhas. Assim como nós. E Deus fala, olha, aquele que não for como criança não entrará no reino do céu. Então a gente tem que saber ouvir a voz de Deus. A palavra é simples, tá? Ela é simples. Às vezes a gente reluta contra a palavra. E a palavra de Deus diz, lá em... A palavra de Deus é como um espelho. Ela é como um espelho que compara aquele que olha para a palavra de Deus e ele não se atenta à palavra de Deus. É como o homem que olha a própria face no espelho, ele olha o próprio rosto e depois ele esquece como ele era. Acaba esquecendo como ele era. E é isso aí, se a gente tem a palavra e a gente não se atenta nela, em seguida é como o homem que olha no espelho. Vai lá, olha, não faz nada, depois você esquece como que você estava. Então se você olha no espelho, você acorda de manhã. Se alguém puder depois encontrar essa passagem, por favor. É 1:23. 1:23? Pode ler, irmão? Então é Tiago 1:23. Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla o próprio rosto no espelho. Depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Amém. Então é isso, o que acontece? Se você acorda de manhã, você vai lá, olha no espelho. Se você não faz nada, não dá uma penteadinha no cabelo, não faz nada, e você vira as costas, daqui a pouco você esqueceu. Aí você vai sair despenteado para a rua, você não vai lembrar. E é assim, se você quando olha para o espelho, quando você olha para a palavra, você tem que ter uma atitude. Você tem que ter, que senão você vai virar as costas, a gente vai continuar do mesmo jeito. Assim como o homem quando olha para o espelho. Tá? Toda vez que a gente olha para o espelho, alguma coisa a gente faz. Ou mexe no cabelo, ou olha se o dente está certinho, né? Sempre vai fazer, ou arruma o óculos, sempre faz. E a palavra é assim, a gente tem que olhar para ela e fazer alguma coisa. Dar uma resposta para a palavra de Deus, porque senão você esquece aquilo que você aprendeu, aquilo que você recebeu. Amém? E no 3, então nós falamos agora da proclamar a abertura de prisão aos presos. Tá acabando, viu, irmãos? E vamos para o 3. 3 não. É o 2. Onde a gente leu lá em Lucas, tá? Então, ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Então, nós vamos aqui, até o ano aceitável do Senhor. Então, o que Jesus faz? Jesus faz aqui uma alusão ele exemplifica ao jubileu, onde a cada 50 anos, de 50 em 50 anos, era decretado, era proclamado a libertação de todos os cativos, a libertação do povo. Então, ele recebia as terras de volta, recebia os bens de volta, recebia a liberdade, as casas, tudo. Então, Jesus está aqui fazendo, olha, eu sou o jubileu. Eu vim para fazer tudo isso. Eu vim para libertar, para trazer a verdadeira liberdade mesmo a todos. Tá? Então, essa liberdade que Deus ele traz, ela é completa. Ela é completa. Não é uma liberdade que é somente de uma área, então ela é completa. O que eu queria deixar nessa mensagem, irmão, a gente pegando desde o começo, desde ali, daquele pano de fundo, do tempo, é que nós estamos vivendo um tempo, o último tempo, nós temos uma missão como igreja, né, porque é nesse tempo, o último tempo, que se a gente também não fizer nada, tanto nós, né, se a gente não realmente não ter certeza da nossa salvação, não ter certeza que nós estaremos, que nós seremos mesmo arrebatados, que iremos mesmo com Jesus, se a gente não tiver certeza, que nós vamos buscar essa certeza. E a palavra nos ensina o caminho, né? E pessoas que ainda não têm, ainda, muitos estão desviados, muitas pessoas ainda não têm o contato com a palavra. Então, a palavra de Deus exige
Jesus exige que a gente faça a nossa parte como igreja, né? Porque lá em Marcos 16:15, né, tem uma ordem lá: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então tem o ide que nós temos que fazer também. Então nós temos o ide, mas nós temos na nossa casa. Então a gente às vezes, eu falo até de mim, às vezes eu me sinto assim, um manezão, porque a palavra aqui, sigo, vejo, observo, pratico, mas quando é na hora de fazer o id, aí a gente tem, sabe, receio de falar alguma coisa para o filho. Ah, mas o filho vai virar as costas para mim. Se eu falar isso, aí você fica: Jesus te ama, né? Ah, Jesus vai te abençoar. Mas a gente não fala aquilo que tem que ouvir, porque a gente tem o quê? Medo. Aqui na palavra de Deus diz, quando Jesus ele falou isso aí, ele falou assim lá no 18, no 21, ele fala assim, ó: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Hoje essa escritura está se cumprindo em vossos ouvidos. Sabe o que quiseram fazer com ele? Jogar ele. Levaram ele lá em cima lá e queriam jogar ele lá do precipício lá, e ele assim, saiu porque Deus cegou todo mundo. Ele saiu porque a morte dele não seria daquele jeito, a morte dele seria na cruz. E a gente tem receio de falar com nossos filhos, ou um amigo. Você está vendo a pessoa no pecado, mas a gente não fala. Aí eu falo: meu, como eu sou mole, meu, como é fácil falar da palavra de Deus para quem é crente. A gente fala uma beleza, né? A pessoa que está ali, a gente fala tudo, mas é difícil. A gente tem uma missão de pregar o evangelho. Essa missão é nossa. Quando Jesus, no ministério dele aqui, dos 3 anos, ele pregou arrependimento. Ele pregou arrependimento. Se arrepende, porque é chegado o reino de Deus. E a gente não prega. E a palavra de Deus diz aqui que o próprio Jesus diz, ele fala assim: a gente tem receio de falar com os filhos, receio de falar com os colegas de trabalho, tudo, vai ficar chateado comigo, não vai gostar, tal. Mas Jesus, ele foi odiado. E ele diz aqui que ele para ficar bem claro, ele fala assim, olha, só para ter... Ele fala assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. É Mateus 10:34, né? Ele fala assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Não é que ele veio trazer guerra. Ele não é isso que ele quis dizer. Ele fala: a espada, ela corta. Então quando ele fala assim: olha, eu não vim trazer paz, e sim a espada. Por quê? Porque ele fala só: haverá dissensão entre pai e filho, mãe e filha, sogra e nora. Porque quando você falar da palavra, quando alguém fala assim: eu me decidi, agora eu vou seguir Jesus, tal, a tua família te rejeita, ninguém te quer, às vezes a pessoa até expulsa de casa, entendeu? Mas depois Deus vai trabalhar no coração da família também, e a gente tem que perseverar. Então essa espada é o corte, às vezes um corte de relacionamento dentro de casa, uma divisão, mas isso não é bíblico. Jesus falou: eu não vim trazer paz, como é que eu vim trazer a espada? Porque haver uma divisão. Quando a gente decide por Cristo, quando a gente tem o conhecimento da palavra, da verdade, então há um rompimento. Então, às vezes as pessoas relutam do nosso meio, as pessoas não querem, mas a obra é de Deus. Deus vai fazer a obra no coração dessa pessoa. A gente tem que perseverar, orar, porque a palavra diz: eu vou trazer a espada, a separação. A espada também, Jesus não falou: não estou trazendo a espada para ferir, para matar, e sim, vai dividir, minha palavra vai dividir. Ele foi rejeitado, quiseram jogar ele, logo no começo, nem os irmãos confiavam nele, ninguém acreditava nele. Ele era tratado: mas esse é o filho de José, sabe? Ninguém. Então ele fala, na própria cidade dele, na própria terra dele, ninguém acreditava nele. Tá? Então a nossa missão como igreja, que eu quero deixar, irmãos, é que nessa geração, nesse tempo, é o último tempo, é o tempo de decisão. É o tempo de decisão. É o tempo penúltimo, e não vai haver outro. É a penúltima dispensação. Depois vai vir o juízo. Então que a gente fique com essa palavra no coração, e a gente nós vamos pedir para Deus para colocar em nós o espírito de intrepidez, a gente não ter, sabe, receio de falar. A pessoa, porque nós estamos falando para o bem. Amanhã, essa pessoa, se ela caminhar do jeito que está caminhando, a direção é o inferno, a direção é a perdição. Entendeu? Se a gente não falar nada, se a gente não fizer nada hoje como igreja, o fim dessas pessoas é a perdição. Por isso que Jesus falou: olha, hoje
chegou o dia, né, da graça. Ele fala, ó, aproveitem, hoje é o dia das, sabe, da oportunidade. Fala assim, né, que a graça é um favor imerecido. Então nós estamos recebendo um favor, a gente não merece, mas é pela graça mesmo, porque é um favor imerecido. Então a gente não pode perder esse tempo, tá? Então, voltando ao título lá, fala assim, ó, o ano favorável do Senhor está declarado. Aproveite o tempo e a ocasião. Então cada um de nós vamos aproveitar o tempo e essa ocasião também, que é hoje, que é agora, esse momento. Que Deus venha trabalhar no coração de cada um de nós, quebrantar os nossos corações, como o pastor no começo, na nossa oração, que venha, sabe, tirar do nosso coração todo ressentimento, toda mágoa, todo tipo de aprisionamento que não faz sentido. Jesus já declarou, eu vim para libertar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Porque não adianta nada você ver uma cadeia aberta, ter uma porta aberta da prisão, e se você não tomar uma atitude de sair, pode abrir a cela numa prisão, pode falar sai, mas se você não sair, você vai continuar preso. A porta está aberta. A porta, ela está ali, aberta para a gente entrar. Que Jesus fala, eu sou a porta. Entra por ela. Sai dessa prisão e entra na porta. Certo, irmãos? Essa mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja hoje, para a gente nunca lembrar, para a gente nunca esquecer do tempo que nós estamos vivendo. E do nosso tempo de vida aqui na Terra. Curtíssimo. Eu tenho 58 anos. Olha, 58. Eu não sei, olha, eu tô 58, tá avançadinho aí, mas graças a Deus, até aqui Deus me ajudou. 58. Não sei mais quanto tempo eu tenho aqui, mas eu não posso perder tempo. Nós não podemos perder tempo. Entendeu? Porque a palavra de Deus diz, para a gente ter atitude. E para melhorar ainda mais, para nos fortalecer, o Espírito Santo que estava em Jesus, hoje ele está em nós. Ele está em nós. Ele habita em nós. Então nós temos que deixar ser guiado pelo Espírito Santo, temos que deixar ser levado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Não ser guiado pelos nossos pés, fazer aquilo que a gente quer. O Espírito Santo está em nós, mas aí se você quer tomar as suas próprias decisões, você quer fazer tudo sem consultar Deus, sem submeter a Deus, sem ouvir a voz do Espírito Santo. Entendeu? Então é isso aí, irmãos. Deus abençoe a todos e fica essa mensagem no coração de todos para que a gente não se esqueça do tempo que nós estamos vivendo hoje, que é o último tempo para a salvação. Depois, o próximo é o milênio. E aí todo mundo já sabe o que vai acontecer no milênio, né? Todo mundo sabe. Então, nosso tempo é hoje, irmãos. Amém? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Tá? E espero que cada um dê uma resposta para essa palavra. Dê uma resposta para essa palavra. Amém? Amém.